Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do reino do Senhor. Assim cantam muitas comunidades de língua portuguesa esse mistério de nós pertencermos à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós celebramos a dedicação da Catedral de Roma, a Igreja de São João do Latrão, San Giovanni in Laterano. É a Catedral de Roma. As primeiras comunidades cristãs eram igrejas que se reuniam nas casas das famílias. Isso tem um nome na teologia, no estudo da história, que se chama de Domus Ecclesiae, a casa da igreja. A igreja que se reunia na casa de A, na casa de B, na casa de C. Os Atos dos Apóstolos dizem que os primeiros cristãos eles tinham tudo em comum, que eles dividiam os bens deles com muita alegria no coração, e eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos e no partir o pão de casa em casa. Era a casa da comunidade, que era o lugar de encontro de todos. Não podemos pensar nas primeiras comunidades, como essa primeira comunidade de Roma, por exemplo, quando São Paulo escreve a carta aos Romanos, numa comunidade muito grande. Talvez eram 100 pessoas aqui dentro de uma cidade com milhares de habitantes, mas aquilo foi uma sementezinha. São Pedro diz então, ele que ouviu de Jesus quando ele fez a sua profissão de fé, que ele era Pedro e sobre aquela pedra ele edificaria a sua igreja. Pedro, na sua carta, diz para nós que nós somos pedras vivas. Cada um de nós é uma pedra viva que Deus usa na edificação da sua igreja. Pois bem, essas famílias se reuniam não é, como aquilo que era a igreja, de casa em casa, escutando a palavra, ouvindo o anúncio da palavra de Deus. Então, nas casas romanas havia o título, né, a quem era que a casa pertencia, e isso deu uma tradição, né? A gente vê quando o Papa nomeia um cardeal, aí diz depois qual é o título que ele recebeu, que era a igreja, que eram essas casas nas quais os primeiros cristãos se reuniam. Agora o número dos cardeais cresceram e já não estão mais ligados àquelas igrejas históricas somente, recebem também paróquias atuais. O título significa justamente essa ideia de paróquia. Quando Constantino sobe ao poder, ele depois dá à igreja a possibilidade de se manter em liberdade, sem perseguições no Império Romano. Ele doa um antigo quartel de desafetos seus, de inimigos seus, ao bispo de Roma, e ali eles constroem, é construída essa primeira basílica. A palavra basílica, basilique, significa casa do rei. Eram prédios romanos que eram utilizados como fórum, como lugar de audiência pública, de grande encontro. A comunidade cristã estava crescendo e ela agora também tinha um lugar onde poder se reunir. Portanto, a dedicação da Basílica de São João do Latrão, que é uma basílica de Cristo Salvador, é dedicada aqui na cidade de Roma, significa o início da comunidade cristã recebendo a possibilidade de ser livre. É uma festa que nos fala da liberdade religiosa, da liberdade de poder viver a fé. Agora, a fé ela é vivida a partir de dentro do coração de cada um de nós, e aí é onde é que nós devemos viver e experimentar bem essa liberdade. Jesus, quando se encontrou com a mulher samaritana que questionava por que ele estava falando com ela, uma mulher samaritana, e pedindo-lhe de beber, Jesus fala que se conhecesse o dom de Deus, ela iria pedir a ele a água viva, ele ia dar para ela a água viva. Aquela mulher depois faz uma pergunta para Jesus: onde é que se adora corretamente? Se era ali no Monte Garizim, na Samaria, ou se seria em Jerusalém, onde os judeus têm o seu templo? E Jesus disse para ela: mulher, vai chegar a hora, e já é agora, em que o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e verdade. Isso nós encontramos no capítulo 4 do Evangelho segundo São João. Mas no capítulo 2, que é o texto que a liturgia nos dá no dia de hoje,
nós vemos Jesus que, depois de ter chegado em Jerusalém para participar das festas pascais, ele expulsa vendedores do templo e justamente critica aqueles vendedores que estão ali, porque eles transformaram a casa de Deus em um mercado, em um covil de ladrões, vai nos dizer a passagem bíblica também. Reduzir a relação com Deus a um mercado, a um lugar de troca, uma banca de toma lá da cá, e não fazer da casa de Deus um verdadeiro lugar de oração. O que é oração? A oração é o diálogo com Deus. É uma relação com o Senhor na liberdade de filhas e de filhos. Muitas vezes a gente pensa que com Deus a gente está lidando como quem lida com um mercado, com uma pessoa estranha, que tem um produto para vender, e muitas vezes ali a gente vai querendo barganhar, comprar, ter o melhor preço, ou então com uma relação de desconfiança. Será que o produto é realmente tudo isso que ele está me dizendo? A oração, ao contrário, deve ser uma relação de filhas e filhos. Jesus disse para a samaritana: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Qual espírito? O espírito do Filho. Quando Jesus, expulsando esses vendilhões do templo, os põe para fora daquele lugar, ele diz assim, quando questionado sobre a autoridade com que ele faz aquilo: destrua essa casa e eu reedificarei em 3 dias. E ele estava falando, diz-nos as Sagradas Escrituras de São João, do templo do seu corpo. São Paulo diz que cada um e cada um de nós é templo do Senhor. Nós somos a morada de Deus, nós somos a habitação de Deus, o lugar onde Deus mora. Santo Agostinho, nas suas Confissões, ele diz assim: olha, eu fiquei procurando Deus por fora, e ele estava dentro. É verdade que, contemplando, por exemplo, a natureza, contemplando a beleza do sol, a natureza de um relvado bonito, a gente pode sentir em tudo isso a mão e a presença do nosso Deus, a presença do nosso Criador. Mas Agostinho dizia que muitas vezes tudo isso que é belo, que é bonito, estava afastando de Deus. As criaturas o prendiam de uma forma tal que ele se esquecia do seu Criador e dizia: eu te procurava fora e tu estavas dentro. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Nós não temos necessidade de templos. Jesus Cristo, quando ele expulsou os vendilhões do templo, ele falava do corpo seu como o verdadeiro templo. Jesus é o verdadeiro templo, e você e eu fomos batizados, fomos inseridos nele. Nós somos as pedras vivas desse templo que é Jesus. Ele habita em nós. E, portanto, se existe a casa em que a comunidade se reúne, o templo da comunidade, é porque ele quer ser um sacramento, um símbolo, para que você olhe para aquele lugar e descubra que você é a casa, que você é o templo, que você é a morada de Deus, é a habitação dele. Quem sabe no dia de hoje passar em alguma igreja para tomar consciência de que aquele lugar fala desse grande templo, não construído por mãos humanas, mas que foi construído pelas mãos de Deus, porque você, o seu corpo, como diz o Salmo 139, que Deus nos tecia no interior da nossa mãe. Então, o templo verdadeiro onde Deus quer habitar, a mão do homem não pode construir. Ele mesmo construiu essa beleza do seu corpo, mesmo que seja um corpo já limitado por alguma doença, limitado pela idade, não importa. Esse é o templo que Deus construiu com suas mãos. Ele foi tecendo com as mãos dele esse templo onde ele quer habitar. E ungiu esse templo e consagrou este templo. Então, entrando hoje em alguma igreja, aproveita para agradecer a Deus por esse lugar que é para você a lembrança daquilo que você é, a morada de Deus. Você não precisa sair procurando Deus em outro lugar. Ele já habita no homem interior. Ele habita dentro de nós. Agradeçamos hoje a Jesus isso, porque fomos incorporados no seu corpo, que é o novo templo, no qual Deus estabelece relações com a humanidade. E cresçamos numa relação com Deus, relação de filhas e de filhos, e não reduzamos a nossa relação com Ele a uma espécie de mercado, a uma espécie de troca, de toma lá da cá. Que nós sejamos esses filhos amados, que nós possamos resplandecer, fazer brilhar a glória de Deus. Como nós cantamos na missa, não é? O
céu e a terra estão cheios da tua glória. Assim, tudo está cheio da glória de Deus, inclusive o seu e o meu coração. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um abraço para minha amiga Nete Cor, aqui acompanhando a nossa transmissão, a João Rosário, a Odaleia. Um abraço para vocês, um dia abençoado desta dedicação da festa de São João do Latrão. E hoje um abraço especial para Dom João Newton dos Santos Souza, bispo emérito de Amargosa, 35 anos da sua ordenação episcopal. A Dom João Newton, nosso desejo de luz e de paz, de muita alegria no Espírito Santo. A Nete Cor, seguramente ela estava lá na Praça do Bosque de Amargosa em 1986, quando Dom João Newton estava sendo ordenado bispo coadjutor de Bom Jesus da Lapa. Depois, em 1988, em outubro, ele voltou para ser o bispo diocesano de Amargosa, missão que cumpriu até se tornar o nosso bispo emérito no ano de 2016. Vida longa para Dom João e vida longa também para o Papa Francisco, bispo de Roma, cuja catedral hoje celebramos a festa. Fiquemos com Deus, unidos uns aos outros, nessa consciência de que somos a morada de Deus. Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor.